O caso Cine Brasil vem causando repercussão entre os caratinguenses. Uns são a favor da demolição do imóvel e outros a favor da preservação do patrimônio histórico. Em entrevista à imprensa nesta quinta-feira, o promotor de justiça, Dr. Igor Provinciali, esclareceu sobre o assunto, que vem se arrastando desde o ano de 2012. O que se discute na ação é justamente um ato irregular do poder municipal em arquivar o procedimento de tombamento que foi definido pelo órgão competente, que é o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. Esse conselho, por lei, pela lei municipal, é o órgão incumbido de definir quais os bens do município que carecem de proteção. E ele faz isso através de um procedimento próprio, ditado pelo seu regimento, em que ele precisa de parecer técnico, de estudos técnicos, em que ele possa basear suas decisões. Uma vez baseada essa decisão, prolatada essa decisão, cabe ao prefeito municipal homologá-la através de um decreto. Então não é dado ao prefeito, em virtude de suas convicções pessoais, e ainda que baseado em um parecer que seja da lavra de sua assessoria, arquivar esse tipo de procedimento, que foi o que foi feito à época. E o que gerou o quê? O início da ação pelo Ministério Público, que se deu quando se verificou o início de demolição pelo empreendedor baseado nesse arquivamento. Então, quando conseguimos paralisar a demolição e ingressamos com a ação principal, o que se pedia era que tanto o empreendedor como o município que permitiu o início de demolição, através do seu prefeito, fossem responsáveis pelo quê? Pela proteção e restauração do imóvel. Em defesa do patrimônio histórico, o Ministério Público de Minas Gerais move uma ação civil pública e fica então determinado pelo Superior Tribunal de Justiça que o Cine Brasil faz parte da história de Caratinga e possui um valor insubstituível para a cultura local, onde ficou determinado que o proprietário do imóvel tem um prazo de 90 dias para a reestruturação do patrimônio. A restauração, ela depende do que foi dado como proteção pelo patrimônio cultural. O patrimônio cultural ele pode entender que o bem ele tem proteção integral ou que ele tem uma proteção parcial, só de fachada ou só de algum cômodo específico, enfim. No caso do Cine Brasil, até onde eu sei, porque isso depende dos documentos internos, o que a gente discutia era o arquivamento do procedimento, a proteção que é dada é a toda a estrutura do imóvel. A princípio, pelo que eu sei, não é a finalidade que era dada ao imóvel. Não é ele servir para um cine, mas sim a sua fachada, a sua estrutura interna. Isso tudo, reconstruir significa refazer aos moldes originais. Então agora o que se exige, que o tribunal determinou e vai ser exigido, é que eles possam apresentar um projeto baseado no projeto originário. Dr. Igor ainda destaca a existência de uma lei municipal que impede construções na beira de rios, mas que no caso do Cine Brasil se trata de uma restauração a nível do projeto original. É vedado pela lei ambiental fazer construção até 30 metros da borda da calha do rio Caratinga ou de qualquer outro curso d'água na cidade. Inclusive, há uma ação civil pública que transitou em julgado aproximadamente 8 ou 9 meses e que é uma ação que o Ministério Público moveu em 2002 e foi até o Supremo Tribunal Federal e foi determinado pelo desembargador e mantido na instância superior que nenhum empreendimento de construção possa ser feito até 25 metros da calha do rio Caratinga. Caso o projeto de reconstrução não seja apresentado dentro do prazo solicitado, os proprietários do imóvel irão arcar com multas, podendo chegar no valor de até R$100 mil por dia. Bom, o recurso agora ele é interposto em Belo Horizonte. Quem recorre das decisões do tribunal são os procuradores de justiça. Eu não sei se eles irão recorrer ou não. Aí eu não posso afirmar. Mas o pedido que eu fiz aqui, quando o doutor Alexandre julgou, era da condenação mínima de R$1 milhão, baseado no valor do imóvel. O imóvel foi avaliado em 3,5 milhões, salvo engano, pelo perito. Eu pedi R$1 milhão, em virtude dele ter sido derrubado, digamos aí, em 1/3 da estrutura, mas o tribunal entendeu que 100 mil seria satisfatório.
O promotor de justiça ressalta que ainda cabe recurso com relação à decisão. Os recursos que eu mencionei, que são especial e extraordinário, eles não têm efeito suspensivo automático. É necessário pedir para o ministro que defira o efeito suspensivo em virtude de alguma circunstância cautelar específica, algum risco de dano específico, que não há no caso. Então, obviamente que imediatamente o Ministério Público vai executar para dar cumprimento, né, e reestabelecer aquela decisão lá de trás que deveria ter sido acatada inicialmente.